Olá, sou Cristiane Moreira, professora, coordenadora do Colégio Bonfim, e hoje estou aqui com o professor palestrante, psicanalista Anderson Rodrigues, e ele vai nos falar um pouco sobre a sua palestra. Na palestra, professor, o tema que o senhor abordou foi o profissional, que profissional você quer ser? Acredito que esse tema influenciou muito na sua vida, na sua formação. E hoje, o que o senhor acha dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? Você acredita que eles estão preocupados também com essa imagem? Bom, primeiro, olá para todo mundo, né? Cristiane, na verdade eu estava pensando, quando eu vim para cá, exatamente sobre que panorama é esse, né, que a gente tem encontrado na sociedade, que jovens são esses. Um teórico que eu uso muito é o Zygmunt Bauman. Ele fala sobre a ideia de modernidade líquida, que é aquela ideia de que aquilo que era sólido, alguns conceitos, algumas premissas que vieram lá de trás, foram se diluindo. Que juventude é essa, né, que está entrando no mercado de trabalho? Bom, já estão encontrando um mercado totalmente líquido, ou seja, estão passando por uma crise, um tempo bem difícil, e eles estão encarando aí esse mercado dentro de uma realidade totalmente diferente da deles. Quando eu olho para essa juventude, eu vejo duas coisas. Uma juventude muito criativa, uma juventude que está muito focada nas mídias, tem muita informação, ou seja, há 20 anos atrás, né, esse tipo de informação que eles têm hoje assim, é absurdamente maior. Porém, eu vejo muito que eles não sabem exatamente o que fazer com isso. E aí entra muito a ideia da orientação mesmo, né? De eles serem bem orientados, de como lidar, entrar nesse mercado, o que fazer e como gerenciar tanto a questão profissional e a questão emocional, que eu pego muito também nisso, né? Claro. Então, professor, como o senhor disse na sua palestra, os jovens estão. A aparência é importante, mas não é tudo. Você acredita que esses jovens estão preparados para essa diferença no mercado? Como o senhor acabou até respondendo a segunda pergunta, o mercado de trabalho, a formação deles, essa direção. O que eu percebo? Que o profissional ele acaba o ensino médio e sai com o diploma sem direção. O que eu vou fazer com isso agora? Né? Para que lado eu vou? Então eu percebo um pouco que falta alguma coisa. O que o senhor acha disso? Bom, primeiro duas partes, a questão da imagem, né, e a questão da direção. Isso é fundamental. Eu acredito muito, né, que você tem que alinhar a ideia. Quando a gente fala de imagem, a gente está vivendo num tempo imagético mesmo, né? Ou seja, tudo é mídia, tudo é rede social, a geração da selfie, né, a geração do Face, a geração do Instagram. Só que a diferença de conseguir separar, né, essa ideia daquilo que é o mundo concreto, né, e o mundo virtual, né? Eles têm uma dificuldade muito grande. Eles estão muito envolvidos com o virtual, mas quando você vai para relações humanas, e aí entra até um ponto, a maior parte das demissões estão relacionadas aos relacionamentos interpessoais nas empresas, então você é contratado pelo currículo, mas você é demitido pela relação. E aí quando você pega um jovem desse, né, que está acostumado de uma geração de filtro, então a vida ela não tem filtro o tempo todo. A vida ela tem imperfeição, a vida ela tem crise. A gente está vendo aí, a vida tem não. E o que mais sinto é que esse jovem não está preparado exatamente para bater de frente com essa realidade que vai além de uma curtida no Facebook, né? Você receber muitos nãos. E a segunda coisa que você estava falando sobre a questão da motivação, do porquê, né, daquilo que o move, acho que isso realmente é fundamental, né? Ter algo que te levante todo dia. Eu sempre pergunto isso na palestra, né? O que te movimenta, né? O que faz você sair da cama? O que realmente tem valor para você, né? O que realmente importa. E a maioria, tudo bem até de se esperar, né, que um jovem não consiga responder isso plenamente. Mas o que mais me assusta é quando ele não tem perspectiva alguma. E aí você pega, por exemplo, jovens, eu até citei isso, talvez você vá perguntar, talvez mais para frente, sobre o projeto, você encontra jovens com 15 anos, 16 anos, querendo desistir da vida. Que acha que ela não faz sentido, aí você vê um surto absurdo de automutilação, suicídio, ou de jovens que simplesmente pararam e acham que a vida não vale a pena. Isso me assusta bastante, porque o mercado está difícil, mas nós temos aí criatividade, somos bons brasileiros, não desistimos nunca, e eu sinto muita falta de mestres. Mas não de mestres no diploma, mas pessoas que estão dispostas a andar junto. Porque a vida, ela acontece na caminhada, né? É na jornada. Talvez
tão importante quanto a chegada, ou até mais, é a jornada. Eu sinto que esses jovens se sentem perdidos na jornada. Sim, e como você já falou, criatividade é crucial hoje para quem deseja empreender, né? Porque é necessário. E o senhor fala na sua palestra sobre isso. E o que você poderia deixar para esses jovens hoje que desejam, né, ingressar no mercado como empreendedores? Né? O que você poderia nos deixar hoje? Sim, a ideia do empreendimento, isso aí está muito em voga, né? Somente no meio da crise, bom, historicamente, todos os países já passaram por crise. Então, a crise é algo histórico, é algo recorrente, é algo que acaba quase que sendo ordinário no sentido mundial. Então, não é ordinário no sentido de um país, que não é o tempo todo que um país está em crise, mas se você for colocar na história mundial, sempre vai ter algum país em crise. Então, isso daí faz parte mesmo. Só que a crise também, ela abre possibilidades. Ou seja, grandes ideias surgem de necessidade, de momentos difíceis, de você ter que mudar a rota, mudar a direção. E o que eu deixo para os jovens seja criativo no sentido de observe o seu entorno, veja as necessidades, veja aquilo que tem te incomodado ou tem talvez lhe privado alguma coisa. Junte com outros amigos, compartilhe suas ideias. Quando eu falo sobre vocação, né, quando eu falo sobre profissão, vocação, eu gosto de correr por uma outra via. As pessoas sempre orientam, dizem assim, invista no seu talento, veja aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom e invista nisso. Eu falo, sim, olhe para aquilo que você é bom, o talento que você tem, ok, invista. Mas o outro viés que eu uso pense em alguma coisa que te incomoda muito. Alguma coisa que se você pudesse mudar na sociedade, você mudaria. Alguma coisa que te deixa muito chateado. Talvez você vai ser a resposta para isso. Talvez a sua vocação, aquilo que vai te levantar todo dia de manhã, é ser a resposta para mudar uma realidade ruim. As pessoas mais relevantes da história, que eu mais admiro, por exemplo, são pessoas que viram um problema. Por exemplo, citei até na palestra, falei do Martin Luther King, poderíamos falar do Betinho aqui no Brasil, poderíamos falar de tantos outros, mas pessoas que viram uma realidade ruim e falaram, eu não quero apenas que me deem a resposta, eu quero ser a resposta. Então, minha orientação para você seja a resposta. Perfeito. E em relação ao projeto Valorizando a Vida, né, muito interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto. Sim, obrigado pela pergunta. Bom, o projeto é sobre valorização da vida, né? Valorização da vida, qual o valor da sua? É um projeto que surgiu já há um tempo, dentro de um trabalho que eu faço de cunho humanitário, né? Fiz uma visita há um tempo atrás na comunidade ribeirinha, região amazônica, lá para Belém, né? Região amazônica, e vimos algumas necessidades. Fomos visitar algumas escolas, tanto quilombolas quanto ribeirinhas, e vimos que tinha muitos casos de abuso sexual infantil. Muito triste, mas muitos casos. E aí, aquilo que eu falei, não adianta eu ficar questionando. Eu falei assim, eu quero ser a resposta. E aí, juntei com um grupo de amigos de um grupo chamado Jocum, Alcance Amazônico, e eu fui lá trabalhar com uma palestra sobre abuso sexual e vi um índice muito alto. E começamos aí a pensar em forma de preparar pessoas para trabalhar, tanto combatendo, trazendo instrução para as famílias e fazendo um acompanhamento, como sou psicanalista também, de formar conselheiros. Então, pessoas que não são profissionais, são pessoas leigas, mas que vão ter um know-how, né, básico para poder ouvir essas pessoas, aconselhar, até mesmo buscar um conselho tutelar, buscar outras autoridades. Partindo disso, voltando para o Rio de Janeiro, me deparei com o Setembro Amarelo, né, que é o mês de combate ao suicídio, e eu fui dar uma palestra na comunidade de fé, onde eu faço parte, que é da Igreja Batista do Bairro da Luz, né? É um pessoal que tem muito esse cunho pro social, e eu batendo um papo com eles, me chamaram para dar uma palestra lá, falar sobre suicídio. E o que mais me chamou a atenção é que dentro da própria comunidade de fé, muitas pessoas já tinham pensado em suicídio, algumas já tinham tentado, estavam se automutilando. E uma professora da rede pública chegou para mim e falou assim, tem como você ir lá na minha escola? Pô, por quê? Porque teve uma menina essa semana que tentou suicídio. E eu fui, e dali surgiu o projeto de forma mais direta, que a gente vai, a ideia do projeto é levar uma palestra de impacto mesmo, né? De reflexão e de impacto. A partir disso, a gente levanta uma estatística na escola,
que a gente faz algumas perguntas bem rápidas que eles respondem. Quem já pensou em suicídio, quem já se automutilou, quem já foi abusado, etc. Não precisa colocar nome, a gente levanta uma estatística, passa isso para a direção saber o desenho, e a gente se propõe fazer um trabalho de continuidade lá, que é fazendo um acompanhamento, formando conselheiros, preparando professores para identificar esses casos também e fazer um trabalho de continuidade. E tem tantas outras coisas que a gente faz aí dentro do projeto. Nossa, ficaríamos aqui falando sobre isso por muito mais tempo, mas gostaria de te agradecer, dizer que o Colégio Bonfim, a Rádio Bonfim, está muito feliz em te receber, foi gratificante, foi uma palestra incrível, mexeu muito com os jovens, ficamos extremamente satisfeitos, e dizer para você que muito obrigado, seu trabalho é lindo, né, e te desejar toda a sorte do mundo. Muito obrigado, eu que agradeço vocês. Agradeço o Colégio Bonfim também e estamos aí para o que precisar. Um abraço para todo mundo. Essa foi mais uma entrevista pelo BTV e fiquem ligados, aguarde as novas edições.